Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos começar hoje o nosso curso sobre função do segundo grau. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro das novas aulas, tá? Se você gostar do vídeo, deixa para mim também um like, por favor, que assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, sem enrolação, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá! Bem, pessoal, nessa primeira aula sobre função do segundo grau, eu vou apresentar para vocês a lei da função, que é a fórmula, tá? Da nossa função. Vou apresentar também o gráfico da função e os coeficientes, tá? Vou mostrar como cada coeficiente influencia no nosso gráfico, beleza? Então vamos dar início. Primeira coisa, ó, função do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática, tá? Por que esse nome, segundo grau ou quadrático? Porque o maior expoente do x será 2. Essa daqui é a lei da função do segundo grau. Ó. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Note que nós temos três coeficientes, eu coloquei de vermelho. Ó. Coeficiente a, que é o que multiplica o x ao quadrado, coeficiente b, que é o que multiplica o x, e o coeficiente c, que é o que não está acompanhado de x, é o termo independente, tá? Não tenham medo dessa notação aqui, tá? f de x nada mais é do que o nosso y. Isso aqui é simplesmente uma notação de função, tá? Notem também que o coeficiente a não pode ser zero, né? Se o a fosse zero, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui iria desaparecer, e aí iríamos ter uma função do primeiro grau, tá? Então, o a tem que ser diferente de zero. Aí vamos lá. Primeira coisa que você não pode esquecer. Qual que é o nome da figura que representa o gráfico da função do segundo grau? É uma parábola. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Parábola. Tá lá. A parábola é uma figura como essa daqui. Ó. Os coeficientes, eles vão dar informações do nosso gráfico, da nossa parábola, tá? Então vamos avaliar cada um. Vamos começar pelo coeficiente a. O coeficiente a, ele vai nos dar informações sobre a concavidade da parábola. Primeira coisa, nós vamos analisar se o a é positivo ou se o a é negativo. Vamos lá. A maior do que zero é a positivo, né? Quando o a for positivo, a nossa parábola será assim, ó. Ela será de concavidade voltada para cima. Não tem como esquecer, tem a dica, tá? Quando as coisas estão positivas, a carinha é feliz. Tá lá a nossa carinha feliz. A menor do que zero é a negativo, né? Quando for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Fica assim a nossa parábola. Quando as coisas estão negativas, a carinha está triste. Borocochô. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês têm que dominar é se for positivo, concavidade para cima, se for negativo, concavidade para baixo. Mas esse coeficiente A, ele também tem uma outra influência. Ele está relacionado com o formato da parábola. A gente pode ter uma parábola mais fechada, uma parábola mais aberta, tá? O responsável por isso é o coeficiente A. E mais especificamente, o módulo do coeficiente A. Vou mostrar para vocês, ó. Funciona assim, ó. Quanto maior o módulo do coeficiente A, mais fechada será a nossa parábola. Quanto menor o módulo, menos fechada. Recordando aqui a ideia de módulo, tá? Por exemplo, quando você tem um módulo de 2, todo mundo deve lembrar que dá 2, né? Quando a gente tem um módulo de menos 2, também dá 2. Então, a gente faz sempre a análise do módulo do coeficiente A, tá? Do valor absoluto do coeficiente A. Aí, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu coloquei um exemplo. Ó. Eu coloquei a função f de x, que é essa função em vermelho, que é x². Quem que é o a dela? O a aqui, ó, o número que está aqui é 1, né? Então, o a dessa função é 1. E coloquei uma função em preto que é a g de x. Quem que é o a dela?
o A dela é 2, viu? Aí vocês vão fazer o módulo, né? O módulo de 1 vale 1, o módulo de 2 vale 2. Ou seja, o módulo dessa em preto é maior do que o dessa. Então a função em preto é mais fechada quando comparada com a função em vermelho. Olha, eu desenhei os gráficos. Olha aqui, a função em preto é um pouco mais fechada do que a função em vermelho. Afinal, o módulo do coeficiente A é maior, tá? É fácil de perceber o motivo. Vamos supor que a gente pegue aqui, ó, um valor de x. Por exemplo, o número 2. Aí vamos obter o valor do y. Vejam só. Quando eu colocar 2 na função em vermelho, coloquem 2 aqui, 2 ao quadrado, vai dar 4, né? Agora, quando eu colocar 2 na função em preto, 2 ao quadrado, 4 vezes 2 já dá 8. Percebam que já vai lá em cima, né? Ou seja, essa parábola tem que ser um pouco mais fechada, porque para um mesmo valor de x, o valor dela deu bem maior, não? Tá? Então essa é a ideia do coeficiente A. Então, resumindo, o coeficiente A ele tem a ver com o formato da parábola, tá? Ele é o responsável pelo formato. Você pode ter uma parábola mais fechada, mais aberta, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. É o coeficiente A responsável por isso. Show! Agora vamos conversar do coeficiente B. Gente, o coeficiente B, eu acho que é interessante vocês lembrarem essa ideia que eu coloquei aqui, ó. O B pode ser positivo, o B pode ser negativo ou o B pode ser zero. O que eu gostaria que vocês lembrassem? O B vai ser positivo quando a parábola encostar no eixo y no momento que ela está subindo. Deixa eu dar exemplos para vocês entenderem. Olha só. Desenhei aqui uma parábola e notem que no momento que ela encostou no eixo y, ela estava subindo. Ou seja, não há dúvidas, o B dela é positivo, tá? Aqui foi a concavidade para cima, mas podia ser a concavidade para baixo. Olha aqui, desenhei. Notem que quando toca o eixo y, ela estava subindo. Vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer quando o B for negativo. Ela vai tocar descendo. Então vamos lá, ó. Concavidade para cima ficaria assim, ó. Notem que ela tocou o eixo y no momento que ela estava descendo, tá? Concavidade para baixo, tá lá. Ela toca o eixo y na hora que ela está descendo, beleza? E quando que o B vai ser zero? Gente, quando ela não estiver nem subindo, nem descendo. Quando ela estiver nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de vértice da parábola. Aqui, ó, tá? No vértice da parábola. Esse pontinho aqui, a gente chama ele de vértice, beleza? Então, vou fazer o desenho aqui, ó. Observem, ela tocou o eixo y no vértice, ou seja, não estava nem subindo, nem descendo. Então, vou destacar aqui em cima, ó. Ela toca no vértice. Esse é o caso da concavidade para cima, mas podia ser a concavidade para baixo. Tá lá, beleza? Então, vou anotar aqui para vocês, ó, para vocês guardarem de forma fácil. O B, eu vou colocar que é como toca o eixo Y, se é subindo, se é descendo ou se é na horizontal, que seria no vértice, tá? Então tá lá, coloquei ali para ficar bem claro, tá bem didático. É como toca o eixo Y. Show? E agora o coeficiente C. O coeficiente C é onde toca o eixo Y. Cuidado para não confundirem, tá? Esse pontinho aqui, ó, onde tocou o eixo Y é o valor do C. Vamos supor, se esse número aqui for o 2, o C é 2, tá? E o B é como toca, ela tocou descendo, então o B é negativo, beleza? Então, tá aí a ideia dos coeficientes, tá? Dessa primeira aula, então, eu gostaria que vocês lembrassem da lei da função, vocês não podem esquecer isso, tá? O gráfico é uma parábola, beleza? E a ideia de cada coeficiente. O coeficiente A tem a ver com o formato da parábola, concavidade para cima, para baixo, uma parábola mais aberta, mais fechada, tá? Já os coeficientes B e C têm a ver com a localização da sua parábola no plano cartesiano. O B você vai guardar para te ajudar, que é como toca,
se é subindo, se é descendo ou se é no vértice, tá? Destaque para esse caso aqui. Esse caso vai ajudar muito na hora que formos fazermos questões. Lembrem desse caso, b igual a 0. E o coeficiente c é onde toca o eixo y, beleza? Bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa aula de número 1. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se você não for inscrito no canal e curtiu essa aula, se inscreva e deixa para mim também um like aí, por favor. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.